Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. Em média 10 minutinhos para abençoar e edificar o meu e seu dia. Então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha. Amém? Hoje a nossa porção de texto está no último evangelho de Mateus, aliás, no último capítulo de Mateus, capítulo 28, versículo 1. Vamos lá. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Amém. Essa é mais um relato que estão nos 4 evangelhos, com pequenas diferenças entre um e outro ali. Um cita que Salomé estava junto, outro cita que Joana estava junto. Enfim, mas eram mulheres aqui. E a ideia central de cada um dos 4 evangelhos é que Cristo ressuscitou. O nosso Jesus, o nosso Senhor, que disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. No terceiro dia, um anjo veio sobre a terra, rolou uma pedra que era enorme, que não tinha como ser rolada pelas mulheres ou por um homem sozinho. Ali onde os guardas estavam, inclusive ficaram atônitos ali, ficaram paralisados, né? Assustados com tudo que estava acontecendo. E o anjo anunciou: podem ver, Jesus não está mais lá, Jesus ressuscitou, assim como ele disse que ressuscitaria, e tudo quanto ele promete, ele cumpre. A palavra dele é viva e eficaz, e ele nos deu a garantia de que voltará para nos salvar e que deixaria, mais para frente ele vai dizer que deixa o Espírito Santo, que é necessário que ele volte ao Pai para que nós tenhamos acesso ao Senhor pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é tão Deus quanto Jesus, e quanto Deus Pai, essa é a Trindade. Nós que somos cristãos entendemos e acreditamos em Deus Trino, os 3 em 1. E é incrível que quando diz aqui no versículo 8, né, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Porque imagine a cena, imagine você vivenciando tudo aquilo dali. Estavam todos ainda tristes e elas foram lá para colocar especiarias, né, cuidar do corpo de Jesus. E chegam lá, a pedra gigantesca está rolada e Jesus não está mais lá, e um anjo do Senhor fala para elas: não fiquem tristes, ele ressuscitou, ele está vivo. E aí, ao mesmo tempo, elas amedrontadas e cheias de alegria, né, aquele famoso chorrindo, chorando e rindo. Imagine a cabeça dessas mulheres, né? Eu fico imaginando
o quão incrível foi viver e tão desafiador também todos esses anos com Jesus aqui na Terra e viver essa pós-crucificação, viver a crucificação, ver tudo o sofrimento e depois o susto e aquele momento em que elas percebem que ele ressuscitou, que elas acreditam que ele ressuscitou, mas estão assustadas com tudo que está acontecendo. E eu fico imaginando a época ali, né? Como foi tudo na cabeça delas e dos discípulos um pouco mais para frente, mas hoje fica fácil para a gente ver e saber toda a história, ver tudo que aconteceu, mas se colocar no lugar delas e dos discípulos ali depois e viver tudo isso, uau, ele de fato ressuscitou, ele falou que ressuscitaria, não que duvidassem, mas porque eles viram Lázaro ressuscitando também, mas o próprio Jesus ressuscitando, ele não está ressuscitando alguém, Deus Pai está o ressuscitando, porque ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele foi por mim e por você, ele encarou todo o sofrimento e vivo está para a glória de Deus Pai. Sentado à direita de Deus, ele está aguardando o momento para que ele volte. E enquanto isso nós falamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós anseiamos pela volta dele, porque ele diz que ressuscitou e ele ressuscitou, ele diz que voltará e vai voltar, e pode ser a qualquer momento. Então por isso que eu e você nós temos que estar preparados a todo tempo, porque nós não saberemos, assim como nós lemos aí no Evangelho de Mateus tantas vezes que Jesus falou, vocês não sabem, o homem não sabe, nós não sabemos quando eu voltarei, mas nós temos que ter o azeite na candeia, como as 5 virgens prudentes. Então, o que eu acho incrível é que Jesus sempre vai nos surpreender, assim como surpreendeu elas, e elas mesmo amedrontadas estavam felizes, e mesmo felizes estavam amedrontadas, e muitas vezes nós passaremos por experiências assim com Jesus, com a visitação da presença dele tão poderosa, que ao mesmo tempo que quando ele nos visita assim de maneira palpável no ambiente, ao mesmo tempo que nos dá alegria da presença dele, nos dá também o tremor de estar na presença do Senhor. E é o mesmo ponto de equilíbrio, é tão desesperador e tão alegre ao mesmo tempo, porque é desesperador, porque a presença dele, a gente tem que ter um temor de estar na presença dele, e porque é automático, mas a alegria de estar na presença do nosso Senhor, nosso Jesus, nosso Deus e Salvador, consumador de tudo. Então, além de analisar tudo isso, nós temos que buscar viver essas experiências com o Senhor, porque aqui ele apareceu a elas e falou, vão avisá-los, vão avisar os meus discípulos, e ele utilizou as mulheres que seriam as testemunhas mais, como que eu posso dizer assim, menos, com menor credibilidade ante ao povo. Naquela época o testemunho de uma mulher não era tão valioso, de um menino de 12 anos, 13 anos era mais considerável, uma palavra maior que o delas. Então, por exemplo, se colocasse um menino e uma mulher para falar, a palavra dele teria mais credibilidade do que de uma mulher. Então, se fosse algo falso, se alguém tivesse de fato roubado o corpo de Jesus, ele não utilizaria mulheres. O plano seria colocar homens como testemunhas, porque o testemunho deles seria mais valioso. Mas o que nós temos que buscar é essa experiência de estar na presença do Senhor, buscando Ele sempre para que Ele nos visite e nós possamos ter essa alegria e esse desespero ao mesmo tempo,
porque só a presença dele para nos dar essa experiência. E aí ele fala, não tenho medo, vão dizer a meus irmãos. Então, quando nós temos essa experiência com o Senhor, de encontro com o Senhor, nós não temos que ter o medo, sim, o temor de estar na presença do Senhor, mas Ele quer que sejamos testemunhas dEle. O verdadeiro cerne do Evangelho, lógico, de crer em Cristo, mas é que nós sejamos testemunhas de Jesus aqui na Terra, que nós testemunhemos tudo quanto nós vivemos com Ele, tudo quanto Ele fez em nossa vida, que Ele está vivo, que Ele age e que Ele faz. Então, que a gente continue sendo testemunha, e para sermos testemunhas nós temos que estar sempre com Ele, nós temos que estar na presença dEle para poder testemunhar. Porque quando nós testemunhamos a história de outras pessoas, nós estamos contando a história, não sendo testemunhas. Então, que a gente venha buscar a alegria de estar na presença do Senhor, assim como elas estavam indo para cuidar do corpo do Senhor e puderam ser visitadas ali por um anjo e logo em seguida pelo próprio Jesus. Amém? E se debruçaram aos pés dele e o adoraram, como diz o texto. Então, que Deus te abençoe nesse final de semana, você possa viver experiências incríveis com Ele durante a sua jornada, durante a sua vida. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até segunda.